Olá, pessoal. Aqui é a professora Maiara. E para a gente finalizar o nosso bimestre, a gente vai hoje fazer as correções das nossas avaliações, certo? Lembrando que vocês não precisam copiar e fazer atividade nenhuma, enviar nada para mim. Eu só quero que vocês assistam, que vocês vejam as questões da prova, certo? Mas não precisa vocês fazerem nenhuma atividade, ok? Então vamos lá. Vamos lá, gente. A questão 1 talvez era a questão mais fácil da prova, né? A civilização asteca, que mostrou toda a sua influência, sendo uma das principais civilizações pré-colombianas, tinha por centro a região que hoje corresponde ao México, item B de bola. Né? Guatemala não é, Guatemala era uma parte do território dos antigos maias, não dos astecas. Brasil também não, a gente sabe que não. E o Peru também não, que ficava aqui na América do Sul, fica aqui na América do Sul. Então, o item correto é o item B de bola, México. Inclusive, lá na bandeira do México, a gente tem até ali um símbolo asteca, né? Questão 2. A capital asteca surpreendeu os espanhóis pela quantidade de habitantes. Estima-se que tivesse cerca de 200 mil habitantes. E também pela grandiosidade das construções. Os espanhóis a conquistaram em 1521, sob a liderança de Hernán Cortés. Estamos falando de qual era a capital do Império Azteca. Essa questão tinha que essa pegadinha para vocês escorregarem, porque os nomes são parecidos, né? Mas o item correto é o item D, Tenochtitlan, né? Não confundam com o item A, Teotihuacan, não, tá bom, gente? O item correto é o item D, como nós estudamos ao longo das nossas aulas, a capital Tenochtitlan, item D de dado. Vamos lá, questão 3. Eu até coloquei aqui a imagem da questão um pouco mais ampliada, né, para vocês verem direitinho aqui, né? E a questão diz o seguinte: os portugueses chegaram ao território denominado Brasil em 1500, viram um cenário bastante povoado de indígenas, os tupis eram os mais fortes, com mais domínio da linguagem em diversos aspectos, como na caça, entre outros. Qual foi a planta domesticada pelos indígenas tupis para que a sua dieta fosse completada? Então, aqui na própria imagem, a gente já pode ver que é a mandioca, né? É o item C de casa, né? Na própria imagem, a gente vê aqui a farinha de mandioca sendo produzida. Então, pela imagem, já dava para vocês saberem bem que era mandioca. Questão 4. Na região do Sudão, aí a gente já muda de assunto, né? Já sai da parte de América pré-colombiana para a África. Na região do Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger, nas terras habitadas pelos mandingas, se fixou um dos maiores e mais duradouros impérios africanos. Qual era esse império ou reino, né, que teve esse domínio? Bom, gente, a questão correta, o item correto aqui é o item B, né? Império do Mali, né? Então aqui a gente conseguiria fazer até por eliminação. Reino do Congo a gente sabe que não é, porque não ficava nessa região, né? O Reino do Congo ele ficava ali mais ao sul. O Império Egípcio, a gente sabe também que não é, o Império Egípcio era lá no extremo norte da África, né? E o Império Azteca também não tem nada a ver. Então a gente sabe que é o item B, Império do Mali. Questão 5. A civilização maia floresceu na região que hoje corresponde a o item correto aqui é o item A de amor, né? Guatemala e México. Paraguai e Bolívia não é, né? Aqui a gente sabe que Paraguai e Bolívia fica na América do Sul, Brasil e Venezuela também, Uruguai, Argentina e Chile também. A gente sabe que os maias não eram da América do Sul. Os povos que habitaram a América do Sul eram os incas, né? Então só sobra aqui o item A. Na questão 6, qual era a principal atividade econômica dos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral? Tá meio óbvio, né, que é o item D, né, pessoal? Agricultura. Comércio, a gente sabe que não é, né? Porque os índios aqui ainda viviam em condições bem mais rurais, bem mais não tão urbanizadas quanto os povos europeus. Artesanato também não. E guerras também não. Apesar de que existiam sim algumas pequenas guerrilhas entre alguns grupos indígenas, mas não era a principal atividade deles. Eles não se dedicavam ali a maior parte do seu tempo em guerras, e sim à agricultura, que é o que trazia para eles a alimentação, né? Questão 7. O crescimento do comércio das cidades na Baixa Idade Média fez surgir ou modificou qual aspecto cultural e comercial?
vamos lá, gente. Essa questão ela parece difícil, mas ela não é, certo? O que foi modificado, né, pelo crescimento do comércio? Vamos começar aqui item por item. Item A. Consolidou as estruturas feudais, ou seja, tornou o feudalismo mais forte, mais consolidado? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Então não é o item A. Item B. Fez surgir um novo grupo social ligado a atividades artesanais e mercantis? Segura esse item aí, vamos ver os outros. Expandiu as atividades agrícolas com o declínio do uso da moeda, ou seja, nesse período as moedas deixaram de ser usadas, pelo contrário, né, elas passaram a ser cada vez mais usadas, com o surgimento das feiras e do comércio entre os povos de diferentes regiões. E item D, permitiu o desenvolvimento do trabalho livre, isento de qualquer restrição? Também não é assim, né? O trabalho, ele tinha as suas restrições, ele era regulamentado pelas corporações de ofício, então também não é o item D. Além disso, mesmo antes desse desenvolvimento, o trabalho ele não era escravo, era um trabalho livre, né? Apesar de servil, mais livre. Então, só sobrou o item B. E qual é esse novo grupo social que o item B fala? É a burguesia, né? Então, o item correto da questão 7 é o item B de bola. Questão 8. Quais os 3 estamentos da sociedade feudal ordenados dos mais influentes aos menos poderosos? Item A, servos são os mais influentes? Não. Lembrando, gente, que todos aqui têm os mesmos, quase todos aqui têm os mesmos nomes, mas a gente tem que ver a ordem. Então, o item A está incorreto porque traz os servos primeiro. Item B, clero, nobreza e servos? Isso, é esse aqui, o item correto, o item B de bola. Vilões? Não, os vilões eram um tipo de trabalhadores livres que não tinham ali vínculos, era uma espécie de... trabalhavam como bicos, né? Então, não era. Rei, nobreza e trabalhadores, e onde fica o clero? Então, também não é o item D, o item correto é o item B de bola. A questão 9. A crise do feudalismo na Europa Ocidental marcou o fim de uma longa Idade Média. Dentre as causas que são atribuídas à crise, não podemos incluir, né? Então, é o que não tem a ver com a crise da Idade Média. A Guerra dos 100 Anos teve a ver? Teve sim, nós estudamos. A Jacquerie teve sim? Teve sim. Revolução Industrial? É isso aqui, tá, gente? Nós não estudamos nada sobre Revolução Industrial ainda. A Revolução Industrial ela é bem posterior, ela se inicia lá no século XVIII, né, 17 para o 18. Então, não tem nada a ver com a Idade Média. Então, o item correto é o item C. E, por último, a questão 10. A forma de contágio da principal doença que se abateu sobre a Europa durante o século XIV, a peste negra, foi ingestão de alimentos mal conservados? Não. Picada de mosquitos contaminados? Não. Picada de pulgas de ratos? Sim. Certo? Principalmente porque naquela época o saneamento básico e a higiene na Europa não era lá dos melhores. Por isso que a doença se espalhou tanto e matou tantas pessoas, né? O item correto aí da questão 10 é o item C. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguma questão, vocês podem me perguntar. Porém, como eu falei, repetindo, não é necessário vocês fazerem nenhuma atividade, não precisam vocês me mandarem nada. É só para vocês verem a correção da prova mesmo, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só chamar. Obrigada e até a próxima aula.